Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, hein? Mais uma vez aqui com vocês para realizarmos uma reflexão da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre a obediência, porque você sabe que através dela é que nós alcançamos as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. E eu estava lendo aqui alguns exemplos de fé e de obediência. Por exemplo, Noé. Noé é conhecido por construir a arca conforme a instrução de Deus. Ele fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Você pode ver isso no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 22. E por sua obediência, Noé e sua família foram preservados durante o dilúvio. Significa, aqueles que não creram e não eram obedientes, pereceram. E por que pereceram? Porque não deram ouvido à voz de Deus. Deus falou com eles e eles fizeram diferente. E tem muitas pessoas que têm perdido, têm perecido também, por não ouvirem a voz de Deus. A Bíblia fala que Noé, ele ficou 100 anos para a construção daquela arca, mas ele não olhou aquilo como um problema, porque ele estava obedecendo e crendo que o que Deus estava falando iria acontecer. Quando nós cremos que o que Deus está falando vai acontecer, então nós obedecemos. Mas quando eu não obedeço, é uma demonstração que eu não estou crendo naquilo que Deus está me revelando, que Deus está, falando comigo. Então eu tenho que ser obediente a essa voz. E tudo parte de uma crença. Aí eu separei também o que fala de Abraão. A Bíblia fala que Abraão é um grande exemplo, e um exemplo notável, podemos falar. Sabe por quê? Eu botei aqui assim, ó. Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, e que todas as nações seriam abençoadas por meio dele. Abraão obedeceu, mesmo quando Deus lhe pediu que ele sacrificasse o seu filho Isaque. E por sua obediência, Deus confirmou suas promessas a Abraão. Você veja que esse exemplo de Abraão é muito forte, porque Abraão obedeceu a Deus em tudo, e também em tudo Deus o abençoou. Quando eu obedeço, pessoal, eu sou abençoado, não adianta. Você pode ser uma pessoa de muita oração, você pode ser uma pessoa de muito esforço, mas se você não obedece ao que Deus orienta, você não vai ser abençoado. Porque depende de eu crer. Quem não obedece não está crendo. Abraão creu. A Bíblia diz que quando Deus falou com ele, naquele exato momento, ele partiu Abraão para fazer o que Deus lhe havia dito. Abraão não ficou pensando, não ficou questionando, não ficou pedindo uma prova para ver se realmente era aquilo. Não, ele creu. E a crença dele foi vista na obediência à palavra que Deus deu para ele. A minha crença, olha bem, a minha crença, a sua crença, se ela é uma crença verdadeira mesmo, então você obedece. Porque se você não obedece o que Deus está dizendo na sua palavra, é porque você não acredita nela de fato, de verdade. Tem outro exemplo aqui, porque a gente pode tomar, que é do próprio filho de Abraão. A Bíblia fala que Isaque, Deus falou para ele não ir para o Egito. Eu coloquei assim, ó. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse, não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nesta terra por algum tempo e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Você veja que Isaque, ele já tinha um exemplo do pai dele. E para isso, como eu posso lhe dizer? Às vezes você não tem um exemplo, mas você hoje tem a palavra, que tem vários exemplos. Naquela época, Isaque, ele tinha o exemplo do pai, que era Abraão. Meu pai obedeceu a Deus e foi abençoado. Eu não vou desobedecer, eu vou fazer igual o meu pai. E se a senhora é uma pessoa obediente a Deus,
os seus filhos vão tomar essa fé para com a palavra de Deus por causa da senhora. Porque eles veem como você faz a vontade de Deus e as coisas dão certo na sua vida, eles vão querer que dê certo para eles também e vão começar a fazer como a senhora faz, como o senhor faz. Abraão, ele influenciou o filho a obedecer à voz de Deus. Mas não apenas de palavras. Ele obedeceu e Deus o abençoava. E com Isaac foi igual. A Bíblia fala que Isaac, ele habitou ali na terra estrangeira e ele prosperou naquela terra mais do que os seus próprios habitantes da terra. Ele cresceu, se tornou um homem poderoso e riquíssimo, ao ponto que os outros lhe tinham inveja. Olha como vale a pena obedecer. E se ele tivesse descido ao Egito? Nada do que aconteceu teria acontecido. Vamos a um outro exemplo. Eu separei aqui um exemplo, sabe de quem? É de Pedro. Pedro, certa vez, ele fez uma afirmação para os sacerdotes, para os fariseus, e ele disse assim, e Pedro afirmou, é preciso obedecer antes a Deus do que a homens. Isso você pode encontrar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 29. E por que Pedro falou que mais ele tinha que obedecer a Deus do que a homens? Porque queriam que Pedro parasse de pregar, de falar da palavra. E ele sabia que se ele fizesse isso, ele estaria deixando de obedecer a Deus para obedecer a homens. E a gente vê isso muito, sabe aonde? Até na igreja. Deixa eu te explicar. Por exemplo, eu como pastor, eu chego para uma pessoa da igreja e falo assim, fulano, você pode fazer isso assim, por favor? Você pode ajudar aqui assim? A pessoa faz. Então ela está fazendo algo que eu estou pedindo, porque o pastor está falando, então vamos lá, vamos fazer. Mas do que adianta você obedecer a homens, mas não obedecer a Deus? Não adianta de nada. Na igreja você obedece tudo que fala contigo, mas a palavra de Deus você não está obedecendo. E não é homens que vai fazer você ser abençoado. Eu não posso dar para a pessoa o que ela quer, mas Deus sim. Quando nós obedecemos a Deus, Ele traz para a nossa vida o que nós desejamos. Por isso que a Bíblia fala que aqueles que me honram, eu também o honrarei. Então, cuidado, para que você não seja obediente a homens, mas em contrapartida você não está sendo obediente à palavra do nosso Deus. E aqui, por último, eu coloquei o exemplo do próprio Senhor Jesus, que foi de uma obediência suprema, obediente ao Pai até a morte na cruz. E a sua obediência trouxe salvação para toda a humanidade. Então você veja que o grande exemplo também foi o nosso Senhor Jesus, que se esvaziou de si mesmo, assumindo uma forma de servo, diz a palavra, sendo obediente ao Pai até a morte da cruz. Mas essa obediência lhe trouxe vitórias. A Bíblia fala que o Senhor Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobra, toda língua confessa diante desse nome. Então, obedecer, pessoal, é bênção. Obedecer o que Deus nos orienta é sinônimo de vitória. Se você quer vitória, viva numa obediência e você vai ver Deus na sua vida. Não adianta orar se você não obedece. Fica aqui essa reflexão por hoje e que Deus te abençoe.